gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar um jeito fácil para você aprender a fazer um olho realista. Eu não faço desenhos realistas, mas eu vou ensinar, digamos assim, uma base para você ter noção de como desenhar um olho realista. Então vamos lá. Eu peguei aqui o desenho de um olho, tá? Eu enxergo o olho dessa forma. Eu enxergo, na verdade, tudo que eu vou desenhar, eu enxergo primeiro como forma geométrica, porque eu acho que tudo pode ter ali, por mais que seja difícil de imaginar, tudo pode ter um formato geométrico. Então, eu gosto de fazer assim, um triângulo, assim. Aqui o círculo e aqui o triângulo. Como vocês conseguem ver aí, existe forma geométrica até nos olhos, né? Óbvio que se a gente for fazer um olho assim, desse jeito, ele vai ficar bem bruto, ele vai ficar assim, o triângulo, o círculo e o triângulo. E aí ele vai ficar bem, como eu vou dizer, não é um olho natural, né? Não tem aquele movimento natural do olho. Então, isso daqui é uma base, tá bom? Para você que sempre vai desenhar um olho e fala, nossa, meu olho fica sempre estranho. O que eu faço que fica tão estranho meu olho? Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui um exemplo, ó. Vamos tentar fazer agora. Vamos passar por cima desse olho, tá? Pra gente conseguir entender um pouquinho melhor. Gente, passe por cima, tá? Tem gente que fala, ai, não pode passar por cima do desenho. Isso já seria assunto para um outro vídeo. Mas para você aprender, você tem que passar por cima, sabe? Ó, pega uma foto de um olho, um desenho, uma referência. Aqui a gente enxerga aquele, como se fosse um meio círculo, ó, um meio círculo. Aqui ele tem uma leve ondulação para cima, como se fosse uma montanha bem pequenininha. Aqui ele desce, então, que movimento é esse? Vamos dizer assim, ele desce, não sei dizer muito bem. É como se fosse um arco que vai indo para cima, tá? Então, ó, os movimentos que a gente tem aqui. A gente tem esse meio círculo, como se fosse a letra C. A gente tem um arco que vai para cima, que ele é pequeno, e depois vem um longo arco para baixo, até a ponta, tá? E aí você vai fazendo isso várias vezes, porque o seu cérebro ele começa a meio que fotografar o jeito que você faz. Sempre que você for desenhar um olho, você vai fazer um meio círculo, uma ondinha para cima, curta, uma ondinha bem longa lá embaixo, até chegar no final do olho. E aqui em cima, a gente tem, olhando assim, a gente começa aqui, ó, vai lá para cima, é como se fosse um arco-íris. É como se fosse só uma parte do arco-íris, né? Só uma cor. Vamos lá, eu tô com a cor verde, ó. Eu vou fazer só uma cor do arco-íris. Assim. Aí vai depender de cada olho, porque existe o olho asiático, existe o olho. Existe vários olhos. Existe olho que é mais caído, enfim, existe vários tipos de olhos, tá? Mas, assim, aqui é pra gente ter uma noção de como desenhar. Vamos ver como que fica, tá? Ó, pega aí o seu lápis ou o seu pincel, que seja, e a gente vai tentar fazer aqui, ó. Vai ficar péssimo porque eu não costumo usar pincel aqui, tá? Eu só uso a Pentul. Calma que vai dar certo, calma que vai dar certo. Ó, tem um meio círculo. Aí é que ele tem que ser bem pequenininho, né? Esse aqui tá grande, ó. Tem um meio círculo, aí tem um pequeno arco pra cima e tem um longo arco até o final. E aqui a gente tem um arco como se fosse do arco-íris, só uma parte do arco-íris. Aí ficou muito feio. Mas enfim, é isso, né? E aí a gente vai ter o olho, ou o olho, a gente vai ter a íris. Vamos tentar fazer, não vai ficar um círculo perfeito, né? Mas a gente vai tentar fazer um círculo aqui. Até que ficou bom. Aqui a gente tem apenas uma visão do olho que é ele de frente. Então, vamos tentar fazer agora um olho. Eu vou pegar uma referência aqui pra gente fazer um olho olhando para o lado, talvez. Olhando um olho de lado. Vamos tentar fazer um olho de lado? Ó, aqui já vai envolver uma outra coisa. Aqui nesse olho, ele tá meio que de lado,
meio de perfil, né? Tá um ângulo aí que não é totalmente de lado. Ele já tá num ângulo bem diferente. Então, ó, vamos lá. Aqui, qual forma geométrica a gente consegue enxergar aqui? Vamos tentar descobrir. Olha, vamos lá. Vou dizer o que que eu encontro aqui. Eu encontro aquele meio círculo aqui, mas ele já não tá um meio círculo, ele tá como se fosse um pequeno triângulo, ó. Um pequeno triângulo aqui. Aqui eu vejo, aqui eu vejo um triângulo aqui, ó, nessa parte. Gente, isso aqui eu não fiz isso aqui antes, eu não estudei isso aqui antes. Eu tô fazendo de acordo com o que eu tô enxergando agora, tá? Ó, aqui eu vejo um quadrado, por incrível que pareça, eu vejo um quadrado aqui, ó. Para o olho, ele é mais para um círculo, né? Quando a gente imagina um olho, a gente imagina uma forma arredondada. Mas aqui a gente precisa encontrar formas geométricas, tá? Se eu fosse fazer um círculo aqui, eu acho que ia ficar muito estranho. Olha, vamos lá. Calma, que ainda ficou quadrado. Calma aí. Vou tentar deixar mais redondo. Eu acho que aqui pode se encaixar um círculo, mas é a posição dele. Se você conseguir enxergar como eu, você vai acabar vendo que ele combina muito com o quadrado aqui. E aí, esse triângulo aqui da frente, eu vou até mudar ele. Eu vou deixar ele um pouco mais puxado. Ó, vou deixar ele mais puxado mais pra cima. Tá vendo? É um triângulo, como se fosse aquele triângulo da hipotenusa, que ele é mais puxado assim, né? Então, olha só a diferença. Aqui, a gente já tem uma diferença bem grande, porque agora aqui é um triângulo que tem os lados bem diferentes, mas é um triângulo. Aqui a gente tem um quadrado e aqui um triângulo. Agora, a gente vai tentar desenhar igual o outro, igual o anterior. Um triângulo, aqui eu vou tentar deixar ele como se fosse um círculo, mas eu não vou deixar ele um triângulo exatamente, porque o nosso olho ele não tem um formato de triângulo. Então, eu vou tentar arredondar mais, ó. Eu vou arredondar mais aqui, é um triângulo arredondado. Tem que subir aqui essa parte do triângulo, lembra? Ó, tem que subir essa parte do triângulo. Aí aqui ele vem mais quadradinho, ele tem um canto mais quadradinho, porque esse nosso olho, ele tá de lado, então muda a dimensão, não sei se é dimensão que fala, dimensão, não sei, muda a forma que você, eu não sei a palavra, mas tem uma palavra para isso. Conforme você vira, né, você enxerga uma perspectiva diferente. Então é isso, gente, eu não sei a palavra exata. Então aqui ele tem um pouco mais, calma que tá muito quadrado. Aqui ele é mais assim, mais quadradinho. Aí desce pro triângulo. Aqui tem uma pequena ondulação para cima, que é bem menor, porque de frente a gente consegue ver ele mais longo, né? Então aqui como ele tá, ele tá virado, a gente quase que não percebe essa partezinha daqui do nosso olho, que é mais para cima. Então, essa parte ela tá bem menorzinha. E aqui a gente tem um arco bem longo, que vai até o final. Olha aí, geralmente você já desenhou um olho assim, nessa posição? Eu acho que, realista assim, eu acho que eu nunca desenhei. Eu só desenhei de frente. Então, a gente até estranha, né? Vamos lá, vamos tentar fazer agora esse olho, que tá nessa posição mais diferente. Vamos tentar fazer ele como se a gente fosse desenhar aqui agora. Vamos desenhar agora. Então, a gente vai tentar desenhar agora só com o que a gente aprendeu aqui. Então, temos um triângulo que é um pouco mais arredondado, que ele sobe bem aqui para cima. A gente tem a parte que é mais quadrada, que tá muito quadrado aqui, né? Ó, calma aí. É um pouquinho mais quadrado. E a gente tem, descendo aqui, a parte triangular. Aqui a gente tem uma leve ondulação para cima, bem pequenininho. Vindo aqui para baixo, a gente segue reto para... Segue reto não, segue nessa ondinha indo para cima. A íris, ela vai ficar aqui, ó. Então aqui a gente já tem um olho, ó, que ele tá olhando para lá, ó. Vou tentar pintar aqui. Ó, esse olho tá olhando para lá. E já é uma perspectiva diferente de como desenhar um olho assim. Agora a gente vai pegar uma outra referência. O que seria de nós em nossas referências, né? Agora eu pergunto para você, qual forma geométrica você encontra aqui?
eu ainda não pensei em nenhuma. Eu vou tentar imaginar aqui agora. Ó, eu vejo... aqui tá mais difícil, né? Eu vejo aqui um triângulo. Eu vejo aqui também um triângulo. Vou colocar ele até aqui. Aqui já tá um pouco mais complicado, ó. Essa parte de cima do triângulo, olha, deixa eu fazer de novo para vocês entenderem. Essa parte aqui, ó, ela é como se fosse um arco para baixo, tá? Por causa do movimento natural do olho. E aqui também, um arco para baixo, ó. E não deixa de ser um triângulo, né? É um triângulo. Aqui eu não tô conseguindo encontrar uma forma geométrica, vamos lá. Eu acho que aqui eu colocaria, vou puxar esse triângulo mais pra cá, ó. Aqui eu coloco, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Aqui dá pra colocar um quadrado, ó. Um quadrado. E dá pra colocar, você tem que ir fazendo, sabe? Não pensa muito assim, vai fazendo e vê o que parece, ó. Aqui eu colocaria um quadrado. Óbvio que não é um quadrado perfeito, que todos os lados não estão idênticos, mas é pra gente ter uma noção. E aqui ele fica mais um retângulo, bem pequenininho. O formato aqui é olhando de cima, né? Olhando de cima, se eu não me engano. Então, é um formato que a gente não está acostumado a desenhar. Geralmente, a gente desenha mais olho de frente ou um pouco de lado. Então, vai ter um movimento diferente, né? Agora, a gente vai ter que desenhar isso aqui. Ó, o que a gente aprendeu? Vamos tentar desenhar, então. Um arco um pouquinho inclinado para baixo. Um arco inclinado para baixo, porque aqui é o nosso triângulo. Triângulo. Aí aqui tem um quadrado, ó, um quadrado. Aqui tem outro quadrado, que também ele sobe um pouquinho aqui, ó, para fazer o movimento do olho. Aqui a gente tem um retângulo diferente e um triângulo, que ele desce aqui, né, para baixo. Ops, acho que eu desci muito, peraí. É, tipo isso, não tá ficando muito bonito, mas é tipo isso, ó. Então, esse aqui é um olho nessa posição de cima. Agora, vamos fazer sem as formas geométricas, ó. Vamos tentar fazer agora sem as formas geométricas. A gente tem essa parte do triângulo, ó, o quadrado, o outro quadrado que desce um pouquinho, o retângulo pequenininho, o triângulo que vem para cá, a outra parte do triângulo. Aí tem a parte que sobe, que sai a lágrima aqui, né? Aí tem a parte dos dois quadrados e termina no triângulo lá em cima. Claro que não ficou bonito assim, mas é só pra gente entender mais ou menos como que funciona essa observação. Ó, então vamos lá. Aqui a gente tem o olho, vamos fazer a íris. A íris fica, deixa eu ver, ela fica mais ou menos aqui. Ó. E aí a pupila fica mais ou menos, eu acho que aqui, talvez, não, acho que fica mais pra cima, né? Por aqui, assim, ó, por aí. Então, ó, esse olho, ele tá eu sei que assim tá estranho, não, eu sei, tá estranho. Mas é a posição do olho, tá, gente? Ó, o que eu quero mostrar pra vocês, ver se eu consigo apagar isso aqui. O olho, a gente consegue desenhar o olho realista com formas geométricas, assim como a gente consegue desenhar qualquer coisa com forma geométrica. Eu não vou dizer absolutamente tudo, porque eu não tenho essa certeza, mas eu imagino que dá pra gente colocar forma geométrica em tudo, pra ter uma base de como desenhar. Ó, se vocês forem ver aqui em cima desse olho, tá igualzinho, assim, o mesmo formato, né? E a gente desenhou ele com forma geométrica. Se eu conseguir, você também consegue, tá? Não tem segredo nenhum, eu já expliquei aqui pra vocês como que é. E vamos pegar aqui um último exemplo. Vamos pegar um exemplo de baixo. Um olho que tá olhando, que a pessoa fotografou de baixo. Agora eu pergunto pra você, qual forma geométrica você vê aqui? Eu ainda não sei qual que eu vejo, então vamos lá. Eu vejo triângulo, como sempre, ó. Eu vejo triângulo aqui. Aqui, eu acho que vai ser um pouco parecido com o anterior. Aqui eu vejo um triângulo aqui, ó. E aqui eu vejo... Vamos colocar um quadrado?
O quadrado, ele ficaria um retângulo, né? Peraí. Vamos colocar? Não sei. Olha, aqui eu não vejo... Aqui é porque assim, aqui em cima é redondo, embaixo é reto. Então, eu não sei qual forma geométrica se encaixa aqui. Eu diria que parece que tem um retângulo aqui, ó, para facilitar. Um retângulo aqui. E aqui uma meia-lua. Eu não sei como o nome dessa forma geométrica, que ela é assim, ó. É como se fosse uma meia-lua, né? Tipo assim, ó. Um meio círculo. Só que ali é bem apertadinho, sabe? Não é aquela meia-lua que tem um arco muito alto. Então, aqui nós temos um triângulo no início, o retângulo no meio e um triângulo longo no final. Em cima do retângulo, a gente tem uma meia-lua bem amassadinha. Agora, a gente vai fazer aqui o que a gente aprendeu, ó. Um triângulo, um retângulo, tá nesse formato de arco, né? Porque o olho tá no movimento de arco. Então, a gente segue as formas geométricas num tom de arco, assim, ó. Num tom de arco, não. Num formato mais arredondado, tá? Ó, formato mais arredondado. Aqui ele pega mais embaixo. Um retângulo meio arredondado, assim, ó. E aqui um triângulo longo. Em cima, um arco... uma meia-lua, assim. Aqui é o que a gente aprendeu. Agora vamos fazer sem a forma geométrica. O triângulo aqui. O retângulo inclinado. Opa, peraí que ficou errado. O retângulo inclinado assim. E um triângulo para cá. E lá em cima, uma meia-lua, assim. Uma meia-lua, assim. É porque aqui ele vai juntar, porque tá, o pincel tá bem grosso, então ele acaba juntando. Mas é assim, para dar esse arredondado, né? E a pupila, vamos ver aqui como que tá a pupila. A pupila não, a íris. A íris aqui, ela tá ocupando bastante espaço, ela tá bem aqui no cantinho. E aqui, mais ou menos assim. Esse daqui é um olho sendo visto de baixo. Isso daqui é apenas uma base para você fazer os seus sketches, para você fazer os seus rascunhos, tá? E começar a desenhar um olho realista. Não significa que isso daqui já é tudo para você desenhar. Aí vai entrar outras técnicas para você desenhar um olho bonitinho, certinho, realista. Que é uma coisa que eu não sei, então eu não vou explicar porque eu não tenho fundamentos para explicar sobre desenho realista. Já fiz um olho realista, eu vou deixar aqui no vídeo para vocês verem a imagem do olho realista que eu fiz, que já tem bastante tempo que eu desenhei esse olho, deve ter anos já. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero falar aqui no finalzinho, muito obrigada para vocês que ficaram até o final. Eu tô um tempo sem postar, mas eu voltei, porque eu sinto saudade. O YouTube, para mim, ele é um hobby, ele é uma coisa que eu amo fazer, sabe? E eu gosto muito de ajudar vocês aqui e compartilhar o meu conhecimento também com o desenho. É isso, gente. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever para receber os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!